Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10.2. Reconciliar-se com os adversários. Encomenda de paz. Peçamos a Deus aquilo de que necessitemos, mas em favor de nossa paz, roguemos ao Senhor a força precisa, a fim de procurar, por nós mesmos, a reconciliação e a harmonia com aqueles irmãos com os quais nos sintamos conflitados, seja por incompreensões deles mesmos ou porque os tenhamos ofendido. Emmanuel. Sejam bem-vindos aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo de hoje será feito em cima do capítulo 10, item 2, reconciliar-se com os adversários. O perdão é sempre uma temática difícil de estudo e compreensão, pois requer na prática a superação do orgulho e da vaidade, ainda presas em nós. Tendo isso em mente, elevemos nossos melhores pensamentos e sentimentos a Jesus. Para que possamos ao longo da semana, utilizar dos estudos, dos textos e das reflexões feitas acerca das leis de Deus, para que assim multipliquemos os talentos que Deus nos deu. Deus nos deu o talento da vida, perseverando na seara do bem, cumprindo com nosso papel cristão de auxílio ao próximo, estaremos multiplicando o talento da vida. Deus nos deu o talento do estudo, compreendendo as leis que regem o universo, que são as leis de amor, e assim, espalhando e divulgando os ensinos de Jesus, não através de vazias palavras, mas de atos sinceros, estaremos multiplicando o talento do estudo. Bons estudos. Reconcilia-te o mais cedo possível com o teu adversário, enquanto estás junto dele, para que ele não te entregue ao juiz, e este não te entregue ao seu ministro, para seres preso. Eu te digo, em verdade, que de lá não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Mateus, v. 25 e 26. Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerre na prisão. Jesus. Mateus 5.25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem, sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Emmanuel. Comentários. Todos temos quando reencarnamos a missão de nos elevarmos, transformarmos o homem velho, ainda mergulhado em paixões inferiores, no homem novo, refeito pelos atos da caridade. Jesus, quando ameaçado pelo Sinédrio e pelos romanos, não ofereceu moeda da ira ou da incompreensão, mas estendeu a mão acolhedora do perdão. Jesus, quando levado à cruz no maior exemplo de amor e perdão, ergue os olhos ao céu e pede a Deus, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Jesus é o modelo da perfeição, o guia para uma humanidade melhor e repleta de progresso. Cabe a nós, portanto, fazermos cada um a nossa parte. Mudaremos o mundo, somente quando tivermos modificados a nós mesmos, cada um cumprindo seu papel cristão de amor e perdão, assim, caminhando para o progresso divino que só é possível com muita renúncia e disciplina, trabalhando na seara divina, perdoando e se doando. Quanto antes nos reconciliarmos com nossos algozes ou nossas vítimas, antes nos elevaremos, menos sofreremos. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o adversário, não é simplesmente para evitar as discórdias na existência atual, mas para evitar também que elas se perpetuem nas existências futuras. Vós não saireis de lá, diz ele,
até que tenhais pago até o último ceitil, ou seja, cumprido completamente a justiça de Deus. Allan Kardec. O amigo injuriado. Certa vez, alguém me contou que havia sido perseguido e injuriado, por muitos anos, por um ferrenho adversário de suas ideias. Ele vivia sonhando com o dia em que o seu opositor, reconhecendo os equívocos cometidos, o procurasse para pedir perdão. Imaginava, finalmente, ter o referido adversário aos seus pés, dando a mão à palmatória. Acalentara essa ideia de triunfo em que justiça lhe seria feita. Pois bem, quando já estava com os cabelos quase todos brancos, o adversário de muito tempo, também de cabelos brancos, inesperadamente o procura para o tão aguardado entendimento. Confessou-lhe os seus excessos, pediu a ele que o desculpasse na inveja e no ciúme que sempre o haviam motivado no combate acirrado, falou de suas lutas pessoais e conflitos de ordem íntima semelhantes aos que exatamente criticara no companheiro. Conversaram longamente, sem ninguém por perto para testemunhar o diálogo. O amigo injuriado, que tinha tantas respostas na ponta da língua, que havia decorado o que dizer justamente para quando chegasse a hora inevitável daquele confronto, percebeu, segundo ele próprio me confidenciou, que ele também inutilmente perdera tempo. De repente, sentiu que não havia qualquer razão para o revide. Ambos haviam envelhecido naquela disputa que ninguém saberia identificar como teria começado. Chico, disse-me ele, eu não tive vontade nenhuma de reagir, é verdade que ele se prevalecera de todas as artimanhas para me prejudicar, mas eu também mentalizara aquele momento, o dia em que, face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Ele estava tendo a grandeza de me pedir perdão, se eu não o perdoasse, ele estaria triunfando sobre mim. Eu nunca teria ido a ele, que ele é que estava tomando a iniciativa de vir a mim. Eu, que anelava fazer uma publicação no jornal, tornando pública aquela hora de retratação, não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse. Você é a primeira pessoa que está sabendo, ele desencarnou há mais de um mês. Hoje, sinto por ele uma afeição que não sei explicar. Reconheci que em muita coisa ele tinha razão a meu respeito. Feliz daquele que, na hora de dar o troco, perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos mais cedo ou mais tarde acontecerão, se não for nesta vida, será na vida espiritual. Os que nos perseguem, com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. Chico Xavier. Uma reconciliação pelo Espiritismo. Muitas vezes o Espiritismo tem provado a sua benéfica influência, ao restabelecer a boa harmonia nas famílias ou entre os indivíduos. Disso temos numerosos exemplos, na maioria casos íntimos que nos foram confiados, por assim dizer, sob o selo da confissão, não nos cabendo, pois, revelá-los. Já não temos o mesmo escrúpulo para o fato seguinte, de extraordinário interesse. Um capitão de navio mercante do Havre, que conhecemos pessoalmente, é, ao mesmo tempo, excelente espírita e bom médium. Havia iniciado vários homens de sua tripulação na doutrina espírita e só tinha motivos para se felicitar pela ordem, disciplina e bom comportamento. Tinha a bordo seu irmão de 18 anos e um aprendiz de piloto de 19, ambos bons médiuns, animados de uma fé viva e que recebiam com fervor e reconhecimento os sábios conselhos de seus espíritos protetores. Uma noite, porém, entraram em contenda, das palavras foram as vias de fato, de sorte que marcaram um encontro para a manhã seguinte, a fim de se baterem num canto qualquer da embarcação. Tomada a decisão, separaram-se. À noite sentiram vontade de escrever e, de seu lado, cada qual recebeu dos guias invisíveis uma severa admoestação sobre a futilidade de sua discussão e conselhos sobre a felicidade da amizade, com um convite para se reconciliarem, sem preconceitos. Movidos pelo mesmo sentimento, os dois jovens deixaram simultaneamente seu lugar e vieram chorando lançar-se nos braços um do outro. A partir daí, nenhuma nuvem veio turvar a harmonia entre eles. Foi o próprio capitão que fez o relato. Vimos o seu caderno de comunicações espíritas, bem como a caderneta dos dois jovens, de onde extraímos aquela de que acabamos de falar. O fato seguinte ocorreu com o mesmo capitão, numa de suas travessias. Temos o prazer de transcrevê-lo, não obstante estranho ao assunto. Ele estava em alto mar, com o melhor tempo do mundo, quando recebeu a seguinte comunicação:
toma todas as precauções, já amanhã às 2 horas desabará uma borrasca e teu navio correrá grande perigo. Como nada fazia prever mau tempo, o capitão logo pensou numa mistificação. Entretanto, para não se censurar, caso a tempestade rebentasse, tomou medidas que se revelaram acertadas, porquanto a hora predita desencadeou-se violenta tempestade. Durante 3 dias o navio enfrentou os maiores perigos, pelos quais jamais havia passado, graças, porém, às precauções tomadas, escapou sem acidentes. O caso da reconciliação sugeriu-nos as seguintes reflexões. Um dos resultados do espiritismo bem compreendido, chamamos a atenção para a expressão, bem compreendido, é desenvolver o sentimento de caridade. Mas, como se sabe, a própria caridade tem uma acepção muito ampla, desde a simples esmola até o amor aos inimigos, que é o suprassumo da caridade. Pode-se dizer que ela resume todos os nobres impulsos da alma para com o próximo. O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pode ter inimigos, não os teve o Cristo. Mas não é inimigo de ninguém, pois está sempre disposto a perdoar e a pagar o mal com o bem. Se 2 espíritas verdadeiros outrora tiverem tido motivos para recíproca animosidade, sua reconciliação será fácil, porque o ofendido esquece a ofensa e o ofensor reconhece a falta. Desde então não mais querelas, porquanto serão indulgentes entre si e farão mútuas concessões. Nenhum deles procurará impor ao outro um perdão humilhante, que irrita e fere em vez de acalmar. Se, em tais condições, 2 indivíduos podem viver em boa harmonia, o maior número também o pode. E, então, serão tão felizes quanto é possível sê-lo na terra, porque a maior parte de nossas tribulações surge do contato com os maus. Suponhamos uma nação inteira imbuída de tais princípios, não será a mais feliz do mundo? Aquilo que apenas é possível para os indivíduos, dirão uns, é utopia para as massas, a não ser que ocorra um milagre. Pois bem, o Espiritismo já operou esse milagre, várias vezes em escala menor, nas famílias desunidas, onde restabeleceu a paz e a concórdia. O futuro provará que o pode fazer em grande escala. Allan Kardec, Revista Espírita de 1862. Comentários finais. Não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada ao olhares para trás perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Joana de Ângeles. O progresso das almas é a fatalidade de todos nós, inevitavelmente, um dia alcançaremos o qualitativo de bons, sempre através do perdão e da caridade, progredindo. Como estudiosos do Espiritismo, compreendemos este aforisma, portanto, nosso papel e responsabilidade se fazem ainda maiores, pois sabemos o que se faz necessário para a ascensão do Espírito, façamos hoje, para colhermos amanhã. Perdoar é se doar, reconhecer o erro, vencer o orgulho e reconhecer no próximo um irmão filho de Deus. Obrigado à luz do mundo, que é Jesus. Vem archote de luz, vem Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 2, Allan Kardec. Material de construção, capítulo 12, Encomenda de Paz e Emanuel. Pão Nosso, capítulo 120, Conciliação, Emanuel. O Evangelho de Chico Xavier, capítulo 31, O Amigo Injuriado, Chico Xavier. Revista Espírita, ano 5, setembro de 1862, Uma Reconciliação pelo Espiritismo, Allan Kardec.